Muito bem, meus amigos espíritas, não espíritas, simpatizantes. Nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus. Nós temos uma crítica de muitos conhecidos nossos espíritas quanto à forma como os estudos espíritas são conduzidos. Geralmente o estudo nas casas espíritas é uma catequese, é uma doutrinação. São informações que são repassadas. Os participantes, eles não têm liberdade para questionarem de uma forma mais calorosa, vamos dizer assim. Não podem apresentar muita discordância, porque dos temas oferecidos ou das proposições que são oferecidas dentro desses estudos, porque sempre aparece algum dirigente da casa para dizer assim: você está obsidiado, você está polemizando o tema, vamos elevar o nível da vibração. É verdade, isso pode acontecer. Muitas criaturas, elas não estão realmente interessadas em estudar, em aprender, em se modificar. A maioria de nós, inclusive, nossas resistências espirituais são muito grandes. Somos espíritos endividados perante a lei divina. Nossas quedas em vidas passadas são enormes e nós temos muito pouca disciplina moral para encararmos os estudos de uma forma mais produtiva, mais de acordo com as nossas necessidades íntimas de transformação espiritual para o bem. Mas também nós não podemos ter estudos, como a maioria das casas espíritas oferecem para os seus participantes, estudos engessados, esses estudos que são simplesmente repasse de informações e estudos em que o sujeito participante deles está simplesmente nessa posição, sujeito, submisso, sujeitado a, ouvindo, sendo depositário de toda aquela carga de informações, e esses imprintings todos, eles vão se enfiando ali no inconsciente das criaturas, às vezes até com um resultado benéfico de garantia assim, de um pouco mais de harmonia emocional, de equilíbrio emocional e mental. Leva as pessoas para um padrão mental um pouco mais elevado, é verdade, mas nós não podemos fazer disso a regra. Nós temos que nos ater à ideia de que o espiritismo kardecista se propõe ser uma doutrina libertadora. Uma doutrina libertadora, ela não pode ser estruturada sobre o aprisionamento das consciências. Nós não podemos enfiar verdades, ainda que verdadeiras, goela abaixo das criaturas. Nós precisamos dialogar com elas, nós precisamos ouvi-las, nós precisamos ser capazes de entender aquilo que nos é diverso. Nós precisamos ter tolerância cristã genuína, não essa tolerância soberba, essa falsa tolerância, esse olhar de cima para baixo, que muitos desses coordenadores de estudo em casas espíritas têm para com os participantes desses estudos e palestras. Nós precisamos ter tolerância que seja acolhimento, nós precisamos compreender as dificuldades das criaturas com mais amor, com mais solidariedade, com mais senso de fraternidade verdadeira. E precisamos deixar do outro falar. Nós precisamos muito no Espiritismo criar ambiente para que as pessoas ventilem as suas ideias próprias. Nós temos um fenômeno hoje em dia que é a juventude fugiu dos centros espíritas. Nós temos pouquíssimos jovens nos centros espíritas, porque a maioria da juventude, hoje em dia, não suporta essa formatação do ambiente das casas espíritas, dos estudos espíritas. O jovem, raramente, ele é admitido nas tarefas mais importantes dos grupos
por uma natural inexperiência deles, talvez justifiquem muitos, por falta de conhecimento, outros dirão, mas também por preconceito. As casas espíritas geralmente são dirigidas por pessoas mais velhas, e as pessoas mais velhas tendem a ser conservadoras e não gostam de ser desafiadas em seu status, em sua hierarquia, em sua posição hierárquica dentro dos grupos, e isso dificulta o diálogo. Mas então nós temos essa evasão da juventude. Os jovens querem pular carnaval, é direito deles. Nós precisamos admitir que o carnaval faz parte da cultura brasileira e pode ser uma brincadeira saudável, não precisa ser uma reunião de obsessores desequilibrados e desequilibrantes. Nós precisamos admitir que as pessoas têm direito à vida em sociedade como o mundo propõe até certo ponto. Nós precisamos admitir que as pessoas são livres, porque a doutrina é livre. E se eu estou falando aqui, é porque a doutrina é livre. Eu estou interpretando a doutrina de Kardec segundo o que eu tenho estudado ao longo dos anos. Mas eu estou interpretando de uma maneira bem diversa da interpretação que muitos dão a ela. Muitos, na doutrina espírita, vão falar muito mal do carnaval. Eu sinto muito. Eu gosto da festa brasileira do carnaval, eu participo do carnaval. Eu acho que o carnaval precisa, sim, ser preservado como patrimônio histórico, cultural do Brasil. Ele é uma força deste país e merece nosso respeito. Ele pode ser vivenciado de uma forma digna, equilibrada, mas a gente pode se divertir bastante. Então vamos abrir as possibilidades do diálogo nos estudos espíritas para além desta formatação em que nós catequizamos as pessoas. Infelizmente, esse nosso estudo aqui é um estudo também que precisa se ater a essa questão do tempo, e a gente fala muito rapidamente sobre os temas. Mas vamos pensar sobre esse assunto. Vamos atrair os jovens, a alegria deles e a força deles de novo para o movimento espírita, não como uma tentativa proselitista, mas como uma tentativa de contaminação de todos, todas, todes, na sua diversidade, para que eles tragam essa energia, esse afã que é típico da juventude, essa força, essa paixão, essa vontade de trabalhar, de reformar o mundo. Vamos auxiliar para que essas pessoas tenham a oportunidade de conhecer o Cristo verdadeiro, que a doutrina espírita tem em si mesma, nas suas bases legítimas. Mas vamos estudar profundamente esses temas. Não vamos nos contentar com pouco. Nós precisamos, sim, conhecer a verdade para que a verdade nos liberte. Mas precisamos muito de termos paciência, porque é na paciência que nós ganharemos as nossas almas. Que Jesus nos abençoe. Paz.